Bom, então nós vamos imergir um pouco no contexto de Juízes. Por quê? Porque não é um contexto muito claro para nós. Quer um exemplo? Quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, falamos assim aqui, Paulo escreveu a carta aos Romanos, por isso que ele fala lá que não me envergonhe do Evangelho. Está muito fácil para a gente lembrar de textos. Por exemplo, Efésios 2, pela graça sois salvos. Já vem alguns textos em nossa cabeça do Novo Testamento, que é um contexto mais fácil para a gente encontrar outros textos mais conhecidos. Mas quando eu falo assim, então lembra quando lá em Números 13, Números 13, o que tem em Números 13? É isso que a gente vai ver. É por isso que você vai precisar agora, a gente vai precisar voltar muitas vezes em Números e em Josué, porque o contexto, por favor, pode se achegar. O contexto é muito importante para a gente entender, e é um contexto que a gente não conhece. Ninguém sabe de cor Números, Josué, o que aconteceu. Por isso que, claro, a gente não tem isso rápido em nossa mente. Então a gente vai precisar voltar muito. Eu vou ler alguns textos importantes para que a gente entenda. Isso vai abrir o nosso entendimento de Juízes. E como é um estudo bíblico, nós não temos pressa, tá? Então eu vou me deter em algumas coisas, vou me delongar em algumas situações aqui para a gente compreender melhor. Esse texto que nós temos em mãos aí, de 1 a 20, Juízes 1, de 1 a 20, é parte de uma unidade maior. Como assim? O ideal seria que eu tratasse hoje Juízes 1, de 1 até 2, capítulo 2, versículo 5. Essa é a unidade. Mas não dá para a gente fazer isso hoje. Vai ficar muito extenso e eu preciso dar contexto para vocês, para que vocês entrem no livro de maneira mais clara. Por isso eu vou dividir uma unidade grande. Nós temos hoje um ensino até o versículo 20, temos. Mas o ensino melhor, que eu diria, ou o ensino do autor, fica mais claro do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5. Mas eu recortei hoje, tudo bem? Para a gente se aprofundar. Então vamos entrar um pouco no contexto. Então lembrando, o contexto aqui de Juízes é o livro de Josué, o livro que vem antes. Israel entra em Canaã, conquista a terra prometida, que é esta terra aqui, tá? Eu vou voltar muitas vezes nesse e em outros mapas, tá bom? Para a gente ter isso na nossa mente cada vez mais firmado, porque como eu disse, não é muito simples para nós. Onde é que está a tribo de Manassés? Sei lá, né? Você fala, não sei. A gente não sabe muito bem, mas quando vai para o Novo Testamento, você sabe onde é que ficava ali, um pouco Éfeso, você sabe que é ali na Turquia de hoje, você sabe onde que as igrejas do Apocalipse ficavam ali, é mais comum para a gente. Isso aqui é menos comum. Então vou voltar muitas vezes aqui. Então Josué entra na terra, tá? E aí ele conquista a terra, Deus cumpre a promessa de dar a terra ao povo, só que Deus orienta o povo. Os avanços na terra que vocês fizerem, os avanços militares, conquistando os povos, tem a ver com a obediência de vocês, tem a ver com a vida espiritual de vocês. Quer um exemplo? O caso de Acã. Lembra em Josué 7? Deus fala para entrar em Jericó e não pegar nada. Acã entra, pega e não diz nada. Qual é a próxima batalha? É em Ai. Eles ganham ou perdem? Porque teve uma relação com a fidelidade a Deus. Tem uma relação espiritual à conquista da terra, com obediência a Deus. Então, uma vida espiritual profunda, relacionada à obediência, era ordenada por Deus. Abre aí em Josué, capítulo 1. Josué 1. Vou ler os versículos 7 e 8. Diz assim, talvez seja um pouco rápido aqui, tá? Mas tem que abrir rápido você também aí. Josué 1, 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, Deus está falando para Josué antes de entrar. Josué, coragem para obedecer, para fazer conforme a lei. Olha só, coragem para quê? Para obedecer.
dela não te desvies dessa lei, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Ao contrário, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Antes de Josué entrar e conquistar a terra, Deus fala: obedece. Ser corajoso não é para guerrear, é para obedecer tudo que a lei disse. E agora um texto mais profundo para a gente entender melhor esse contexto. Josué 23. Vão tendo isso em mente. Obediência é necessária ao povo. Tem a ver com as conquistas. Josué 23. Vamos lá. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vocês já têm visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus e todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vocês. Então olha só, Josué está falando assim: povo, capítulo 23, está acabando, já estou velho. Vocês viram o que Deus fez, eles já entraram na terra, já conquistaram a terra. Deus lutou por vocês. Olha o que ele fala: foi Deus que lutou aqui. Seguindo, 4, versículo 4, capítulo 23. Vejam aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o mar grande para o pôr do sol. Então ele fala: ó, agora vocês estão vendo o território de vocês, mas ainda tem gente aqui, ainda tem outras nações que falta conquistar. Versículo 5: o Senhor vosso Deus as afastará de vocês e as expulsará da vossa presença, e vocês vão possuir a terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda. Você já ouviu isso antes, né? Ele começa o livro assim e termina assim. Josué está indo embora, estou morrendo. Obedeçam a lei. Obedeçam a lei. 7. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Veja, restaram nações. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhem-se em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Percebam que o foco de Josué não é preparem-se militarmente, não é preparem escudos, obedeça, preguarde a vossa alma. 12. Porque se dele vos desviares, vos apegares ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, saibam certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhagas, e espinhos aos vossos olhos, até que vocês pereçam nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Perceberam o tom? Obedeçam, porque se vocês seguirem outros deuses, vocês não vão se apossar da terra que vocês já estão. Então veja, tem uma relação de obediência aqui. O objetivo da expulsão dos outros povos era espiritual, não era econômico, não era militar, era espiritual. Então Josué, no fim da sua vida, não consegue conquistar tudo, ainda tem outras nações no meio aqui, e tinha que ser conquistado. Coragem e fé e vida com Deus, para quê? Para conquistar. O novo desafio então está lançado, livro dos Juízes. Esse é o fardo dos juízes. Não tem um líder mais. Josué morreu. Então os juízes
fala da segunda entrada do povo na terra, na verdade, segunda incursão militar. O povo já está na terra. Agora é a segunda campanha do povo na terra. A questão agora é saber em Juízes por que o povo de Israel não vai conseguir expulsar as nações que restaram. É isso que vai acontecer em Juízes e só piora. Lembra, na semana passada, Juízes começa com guerras de Israel com outras nações e termina com guerra de Israel com Israel, tribo com tribo. Então esse é o panorama, tá? Semana passada a gente teve um panorama, mas eu precisava fazer isso hoje para relembrar. Agora vamos para o nosso texto. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Bom, a morte de Josué marca o fim de uma era, mas não tinha mais um líder que unificava o povo. Não tinha mais alguém que fazia esse papel de representante de Deus para liderar o povo para conquistar a terra. Josué era essa figura. E a abertura de Juízes, o 1, se assemelha com a abertura de Josué. O 1 é quando Moisés morreu. Depois da morte de Moisés, Deus levanta quem? Josué. Vamos voltar um pouco mais. José morreu, Gênesis 50. Êxodo 1 é depois da morte de José. Depois Moisés morre, Josué. Depois Samuel morre, vem Saul. É assim que começa segundo Samuel. Samuel morto, Saul. Então veja, líderes vão morrendo, mas o povo nunca perece. Porque quem governa o povo é Deus. É o Senhor que governa. Agora a gente está vendo um padrão. Morre um, Deus levanta outro, ou levanta-se outro líder. O problema é que aqui depois da morte de Josué, não tem um líder. É essa a questão. Isso é preocupante. O que vai acontecer com Israel agora? É isso que o autor está dizendo. Não tem um líder que unifique agora. Um líder humano, sem um líder humano, Israel agora precisa conquistar o que não está conquistado ainda. E eles precisam manter a obediência, a fé. Josué disse que eles precisariam disso. Então essa morte de Josué é uma transição importante. Ele lidera o povo para a conquista das terras, divide as tribos para cada um ocupar o seu território e diz: não adorem outros deuses, não se misturem com os povos dali. E então Josué morre. Mas o povo de Israel ainda tem um legado de Josué. Veja, o povo consulta ao Senhor, isso é positivo. O povo consulta ao Senhor. Como é que ele consulta ao Senhor? Provavelmente usando Urim e Tumim, lembra disso? Era uma forma de Deus falar ali com os sacerdotes, uma forma de sorte. A gente vai ver aí as sortes. Era uma sorte soberanamente direcionada por Deus, que o povo entendia que era Deus mostrando por meio desse Urim e Tumim. Algum sacerdote fazia isso. Então eles consultam ao Senhor. Veja que não foi Judá que consultou o Senhor. Os filhos de Israel, a nação ainda está unificada e decidem consultar ao Senhor, porque Israel reconhece que o líder é Deus ainda. As tribos queriam saber quem que deve começar a conquistar o que não tinha sido totalmente conquistado ainda. Não é que eles estavam assim: quem vai primeiro? Que eu não quero ir. Não é essa a ideia. Vamos lá. A gente quer saber do Senhor quem vai primeiro. Não é que eles estavam se eximindo, eles estavam querendo direção. E o verbo ali subirá, a gente vai ver muito nesse nosso texto. Tem a ver com ir contra. Quem vai contra? Não necessariamente subir geograficamente, tá? Mas a ideia é ir contra. Quem vai contra aqui? É uma palavra-chave esse subirá, tá? E quem vai por nós? Veja que o versículo nos mostra a unidade de Israel ainda, mesmo sem o líder. Israel consulta ao Senhor e fala: quem vai por nós conquistar? E Josué insistiu que o povo completasse essa conquista. Ir contra, atacar, avançar. É esse o sentido. Inclusive a NVI, se eu não me engano, traduz como atacar. Quem vai atacar os povos que sobraram? Esse é o sentido de subirá. E aí respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Então, em vez de um indivíduo, nós temos uma
tribo agora. Veja só, Judá é a tribo aqui de baixo. Olha o tamanho da tribo de Judá. Não tem mais pra cá, não. Por onde eles entraram na terra? Eles entraram por aqui, ó. Por Gade. Eles entraram aqui, mas ainda não tinha dividido. Não, tudo bem, mas Eles entraram, a posição que entraram eles atravessaram o Jordão e Jericó está aqui, ó. Vou pôr um outro mapa. Então eles vieram de cá. Isso aí lá em Números, em Deuteronômio, eles estão esperando mais ou menos nessa região aqui, nas planícies de Moab. Eles estão esperando aqui, Moisés morre aqui, desse lado do Rio Jordão. Eles entram por aqui, tá? Seguindo então, Deus designa Judá para assumir a liderança dessa missão. Judá foi escolhido para suceder um líder, então. Por que Judá? Aí a gente vai voltando. Gênesis 49, quando Jacó dá a bênção para os seus 12 filhos, ele diz que o cetro, o governo, não se arredará de qual filho? Judá. Judá foi a primeira tribo a marchar pelo deserto com o estandarte. É dito em Números isso. Só estou lembrando para a gente ver que Judá tem proeminência. Desde Gênesis, da promessa da bênção de Jacó para os seus filhos, Judá tem proeminência. É a primeira tribo, inclusive, a receber uma parte de Canaã. Abre rapidamente em Números 15. Perdão, acho que é Josué 15. Isso, Josué 15. Josué. Josué 15. Não. Josué 15. 1. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom. Aqui está falando qual é a geografia que vai ocupar a tribo de Judá. É a primeira tribo a receber a sua geografia. É a tribo de Judá. Então, é importante porque Judá recebe atenção aqui, muita atenção, porque Deus escolhe essa tribo primeiramente para continuar a conquista. E veja que Deus, aqui no nosso texto, quando fala Judá vai subir, Judá vai batalhar, esse nas suas mãos eu entreguei. Que tempo verbal está isso? Passado, não é? Judá que vai, que eu já entreguei. Isso aí é um recurso na língua hebraica chamado um passado profético. É tão certo que vai ser, que é dito como se já tivesse sido. Eu já entreguei nas mãos. É Judá que vai. Então aqui a gente tem soberania de Deus ao escolher Judá. A batalha vai ser ferrenha, mas Judá terá a terra. E essa escolha de Judá, como dito aqui, não nos surpreende, porque é a tribo que ganha proeminência. Okay? Então, seguindo, disse pois Judá a Simeão, seu irmão. Aqui não são duas pessoas falando, vocês estão entendendo? São duas tribos. Claro, representantes, os chefes, mas é uma tribo falando com a outra. Aí vem Judá a Simeão, seu irmão, e diz: sobe comigo. De novo o verbo subir, né? Olha quantas vezes já em 3 versículos. Quem vai subir? Senhor. Judá subirá, e Judá vai: sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei de novo contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Então veja, Judá recruta uma tribo para a sua companhia, para lutar contra os cananeus. Cananeus, a gente vai ouvir muito isso em Juízes. Quem eram os cananeus? Habitantes de Canaã. É um dos 7 povos que habitavam Canaã. Abre aí em Deuteronômio. Então, só lembrando, eu estou me detendo em algumas definições, porque vai ser importante para o livro todo, tá? Não é perda de tempo, não. Está gastando tempo, vai ser útil isso para a gente abrir nossa cabeça, para a gente imergir mais no contexto, que não é tão conhecido nosso. Deuteronômio 20, 16 e 17. Acho que é texto errado. Não, eu não vi esse texto. Deixa eu ver se é. Sim, é isso mesmo. Desculpa. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Ao contrário, como te ordenou o Senhor teu Deus,
destruí-las totalmente. Quem? Os heteus, os amorreus, os cananeus, olha aí, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Então aqui é uma descrição de quem eram aquelas nações que estavam ali. E veja, não tinha ninguém inocente, perceberam? A ordem é para destruir porque eles fazem abominações contra Deus. E eles iriam fazer o povo pecar. E fizeram. Juízes termina com o povo fazendo o que os cananeus faziam. Então, eles entram na terra perdão, Judá chama Simeão para atacar os cananeus. E às vezes, os cananeus é o sentido geral dos habitantes, mas às vezes é restrito. Veja aí Números 13. Volta o livro, Números 13, 29. Para dizer que às vezes os cananeus têm uma restrição, eles são qualificados como uma nação por causa de algumas coisas. Olha só, Números 13, 29. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, que é o sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então veja, aqui em Números nós sabemos um pouco mais dos cananeus. Eles não são os povos das montanhas. Eles são os povos que habitam ao pé do Mar Morto e aqui perto do Rio Jordão. Então, essa região aqui é uma região habitada mais pelos cananeus. Rio Jordão e o Mar Morto. Isso ajuda a gente, né? Os cananeus não habitam nas montanhas. Quem habitam são os jebuseus. Como eu disse, para a gente isso não é caro para a gente ler. E é bom a gente saber. Vai ser bom, tá bom? A geografia, no caso, é importante a geografia. Eu tenho outro. Deixa eu ver se está aqui. Esse aqui. Quando tem monte é mais difícil de atacar. Isso, a gente vai saber um pouco dessa geografia. Bom, mas vamos lá. Agora tem uma pergunta interessante aqui, que não dá para responder completamente. Depois a gente dá para ter uma ideia. A pergunta é: Judá chamou Simeão, seu irmão, para atacar os cananeus. Judá fez certo ou não fez? Deus não falou? Judá que vai subir. Judá tomou uma decisão fora da ordem de Deus, confiando que vamos ter mais gente, que é mais seguro. Será que Judá pecou aí? Será que foi falta de fé da tribo de Judá? Seria então essa a primeira falha de Judá na obediência? Judá obedeceu parcialmente? Ou foi uma decisão correta? Porque Judá está com o legado de Josué, nós somos um povo. Difícil isso, não é? Alguns estudiosos se dividem. Judá fez certo. Judá chama o irmão. Mas a gente já vai ver um detalhe a mais. Outros dizem, não, Judá mostrou que era Judá para ir, não Simeão. O que dá para a gente ter uma ideia de, pode ser que Judá tenha acertado, é por causa disso aqui, ó. Onde é que fica a tribo de Simeão? Percebe como a gente não tem essas noções? Simeão é dentro de Judá. Quando houve a divisão da terra, Josué designou Simeão dentro dos limites de Judá. Josué, abre aí, Josué 19. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 9 de Josué 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Agora o versículo 9. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança deste, de Judá, era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Então peraí, Judá chama Simeão, porque Simeão está dentro de Judá. É como assim, vou fazer uma analogia. São Bernardo chama Riacho Grande para... Está dentro, mais ou menos. Você percebe? A ideia é essa. A ideia é essa. Guilherme, essa parte é uma descrição ou ela é uma profecia? Essa parte de Josué? Falando
sobre Judá e Simeão. Josué. Em Josué é uma descrição. Foi isso, você vê que ele dá os nomes ali. Josué já está dividindo. A tal cidade, tal, isso é de Judá. Simeão está dentro, ok? Isso após a conquista. Após a conquista, tá bom? Então, a herança ficava dentro. E a herança que caiu por sorte. Novamente, possivelmente Urim e Tumim. E anda um pouquinho para trás aí em Josué 15. Josué 15, o capítulo todo é sobre a herança de Judá. O que Josué deu para Judá? Agora vai lá no versículo 63 do capítulo 15 de Josué, que é o último versículo. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Jebuseus habitam onde? Nas montanhas, lembra? Jerusalém fica no alto mesmo. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então cai uma terra por sorte, mas Judá não consegue, quando Josué é vivo, conquistar Jerusalém. Os jebuseus estão lá ainda. E Josué fala Judá fala com Simeão: vem comigo, que depois eu vou com você conquistar a tua herança. Então, convidando Simeão, Judá exerce o papel de líder aí, que foi atribuído por Deus. O autor não traz juízo de valor aqui, se Judá fez certo ou não. Mas no decorrer, nós vamos ver que Judá tem vitórias. O que nos dá uma ideia de que há algo aprovado. Porque lembra? O avanço dependia de quê? Obediência. Como eu disse, não dá para bater o martelo, dá para a gente ter uma ideia de que, ok, o que Judá fez foi aceitável, de chamar Simeão. Mas não dá para bater o martelo nisso. Seguindo, versículo 4. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus. Veja que Simeão não é mencionado, porque o foco é Judá, é a tribo líder. Subiu Judá, o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Então Judá teve uma vitória tremenda, né? 10.000 homens, cananeus, e entrou um termo diferente aí, e fariseus. Não dá para saber muito bem quem eram, mas certamente era um povo mais rural. Os cananeus habitavam mais em cidades. Os fariseus era como se fosse um povo rural, um povo mais aborígene assim. Era só um nome dentre os cananeus, um tipo de povo dentre os cananeus chamado de fariseus. Então eles estavam no meio, eles foram vencidos, 10.000 homens. Então, assim como fez no tempo de Josué, Deus, cumprindo a promessa, entrega. Quem que ganhou, quem que batalhou aqui e quem que ganhou? O Senhor entregou, como sempre fez com Josué. Josué falou: foi Deus que pelejou por vocês, obedeçam. Deus peleja, obedeça. E aqui Deus entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles. Deus conquistava as vitórias para o seu povo. E Bezeque aqui é um lugar um tanto incerto, tá? Não dá para a gente ter certeza de onde que é esse Bezeque. Alguns dizem que é um pouco ao norte de Jerusalém. Como nós vimos lá, por isso que é importante saber onde é que habitavam os cananeus. Jerusalém está aqui, ó. Possivelmente Bezeque deve ser uma região mais ou menos aqui. Porque lembra, eles habitavam entre o Jordão, o Vale do Jordão e o Mar Grande. Então, Bezeque deve estar em algum lugar por aqui, ó. Está aqui o Rio Jordão e está aqui o Mar Morto. Tá? Não dá para saber onde é que é. Então, a questão aqui, a primeira grande vitória. E aí, versículo 5, tem abre-se um foco para essa vitória. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Então veja que o autor abre uma lupa em Bezeque. Ele conta um relato curto de um tal de Adoni-Bezeque, que Adoni não era o nome dele. Adoni lembra Adonai, Senhor. Ele era o senhor de Bezeque, ele era o regente de Bezeque, ele era o governador, possível rei de Bezeque. Ele era o Adonai-Bezeque. E eles perseguem esse rei em Bezeque, lutam contra eles ali, o rei foge, mas eles perseguem,
pegam, prendem e cortam os polegares das mãos dos pés. Puxa vida, Israel fez isso. Mutilações físicas eram tanto comuns no Oriente Antigo ali. Isso é atestado por inscrições em pedras. Que cortam a mão até lá no Em alguns países ainda cortam as mãos de ladrões, né? Talvez alguns saibam aí. Há uma punição em países do Oriente Médio que o ladrão tem mão ou dedo cortado para mostrar que ele é um ladrão. Eles falavam o mesmo idioma. Se falavam o mesmo idioma? Não sei dizer, possivelmente não. Possivelmente não. Não sei dizer. É relatado ali a fala desse. Lembra de Babel, né? Babel está em Gênesis 11, então já tem uma divisão de línguas absurda há muito tempo. Então, eu não sei te dizer se havia a mesma língua ou algo similar que as pessoas pudessem se entender. Um dialeto, alguma coisa similar de linguagem que pudessem ser entendidos, tá? Posso pesquisar isso, mas não sei se precisar não. Pode, pastor. Acho só a gente pensar que a terra cananeia, Canaã, é a terra de Abraão. Isso. Então, assim, a linguagem, mesmo que ela tenha diferenças, ela Tem o mesmo tronco. tem o mesmo tom. Pô. Aí eles foram embora Pro Egito. foram pro Egito, mas continuaram falando a língua deles. Então agora eles estão voltando. Então, não a mesma língua, porque a língua ela é dinâmica, Mas no tronco, a mesma raiz. mas conseguiria alguma comunicação. Ótimo. Sai daí ou cala a boca, eles iam entender fácil. É tipo, sai daqui, seria entendível, né? Tô chegando. Então, essa forma de castigo era uma forma cruel. O que você faz com um cara que é um guerreiro quando você corta o polegar dele? Ele não segura mais a espada. E quando você corta o dedão do pé, ele não tem mais equilíbrio, mais sustentação para guerrear. Você humilha militarmente a pessoa, o que é muito importante aqui. Então é uma humilhação militar cortar os polegares. Ele não pega mais em espada no Adoni-Bezeque. Então isso, em primeira vista, pode ser um castigo cruel, não é? Mas rapidamente o próprio Adoni-Bezeque diz: eu estou pagando pelo que eu fiz. Adoni-Bezeque reconhece que ele merecia uma paga pelo que ele fez, porque ele fez isso com outros reis, com 70 reis e mais. Ele colocava eles para comer migalha na mesa, era uma humilhação a mais. Adoni-Bezeque reconhece então isso, e de certa forma pode ser uma pequena amostra da população cananeia, que eram assim, gente ruim, era gente ruim. O castigo foi justo ali, tá? O próprio Adoni-Bezeque reconhece isso, que Deus puniu ele com esse episódio aqui. Então, Adoni-Bezeque foi levado para Jerusalém, o que nos mostra que possivelmente estava perto, eles estavam perto de Jerusalém. Como Bezeque nós não sabemos onde é, mas Jerusalém está aqui, possivelmente alguma coisa por aqui, eles levam para Jerusalém e o matam ali. E o texto não revela como ele morreu, só revela que ele morreu. Versículo 8. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Você viu que esse Deus aí que ele fala é para ele será que ele reconheceu Deus? Então, esse Deus que ele coloca é Elohim. Elohim no hebraico é Deus. Possivelmente ele reconhece que a divindade de Israel está dando a paga para ele. Não é colocado que Yahvé, ele não menciona Yahvé, o texto não menciona Yahvé, o texto diz Elohim, que é o nome geral de Deus, o nome de divindade. Então nós não temos a evidência de que ele reconheceu que Yahvé, ele reconheceu que a divindade de Israel deu a paga para ele. Acho que a gente precisa só focar que na entrada este povo obedecia a Deus. Então é reconhecida a autoridade desse Deus. Sim. A autoridade é reconhecida. Até porque quando Israel entra em Jericó, o que a Raabe fala? Eu já ouvi falar de vocês. E aí eles têm medo de vocês. Então, por mais que não tenha sido dito o nome Yahvé, reconheceu-se o Deus de Israel. E quando a gente for andando com os juízes, a gente vai perceber que passa a ser desacreditado o Deus dessa nação. É isso. Então, possivelmente ele entende que o Deus de Israel é um Deus muito forte, que ele que
está dando a paga ali. Versículo 8: os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomando-a, passaram a fio de espada, pondo fogo à cidade. Então, mais uma inserção agora, mais uma incursão, militar agora em Jerusalém. Tá? Isso aqui é rápido, você vê que o autor é rápido. Entra em Jerusalém, conquista, passa todo mundo a fio de espada e taca fogo. Então Judá está obedecendo a aliança, não está? Lembra em Deuteronômio que fala, entra e mata. Judá está sendo obediente à aliança, aos termos da aliança. Só que aparentemente essa destruição aqui durou pouco, porque os jebuseus daqui a pouco voltaram. A gente vai ver no versículo 21. Os jebuseus ainda estavam lá. Então foi uma matança geral, fogo, mas parece que não exterminou tudo. Porque depois os jebuseus ainda voltam para Jerusalém. E lembra, aqui a cidade de Jerusalém não é de Israel. Só vai ser de Israel lá em 2 Samuel, quando Davi conquista. Aqui é dos jebuseus, está ainda lutando por ela, tá? Versículo 9: depois os filhos de Judá, desceram a pelejar contra os cananeus. Agora, por que desceram? Eles estavam aonde? Jerusalém é no alto. Aqui é geográfico. Desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Negueb e nas planícies. Agora, o cananeu aqui é usado em um sentido geral, habitantes de Canaã, que habitavam montanhas, Negueb e nas planícies. Então, Judá volta a sua atenção para o sul de novo. Deixa eu ver um mapa aqui. Tem outro mapa. Então Judá sai daqui de Jerusalém, aqui ó, estão em Jerusalém, eles lutam mais ou menos aqui, Bezeque, levam para Jerusalém, matam, e agora eles descem. Negueb é essa região sul inteira aqui, ó. Negueb, tá? Essas ranhuras aqui são montanhas, então aqui é uma região de cadeia montanhosa. Aqui onde está mais escuro é a região de vale, aqui é a região de planície. Aqui, ó. Então, essa geografia é importante, porque ele está dizendo, Judá foi para as montanhas, foi para o Negueb e para as planícies, ou seja, Judá está avançando geograficamente. São as 3 divisões principais da parte sul. A primeira é a região montanhosa, está vendo? Entre Hebron e Jerusalém, ó. Você tem montanhas aqui, ó. Então avança por essa região. Depois avança para o sul, para o Negueb, onde você tem aqui Berseba, onde você tem aqui mais deserto, e depois avança para as planícies, onde está aqui, ó, perto dos filisteus, Gaza, aqui são as planícies, tá bom? Eles avançam aqui. Ou seja, o que o autor está fazendo com a gente por enquanto? Consegue perceber? O autor está fazendo o quê? Judá foi escolhido e Judá está avançando. É isso que o autor está dizendo para a gente. Judá está avançando. Judá está indo. Tá? 10. Partiu Judá contra os cananeus. Que habitavam em Hebron, cujo nome outrora era Kiriat Arba. E Judá feriu a Cesai, a Aimã e a Talmai. Então eles vão para Hebron, o que faz sentido, como falou antes, vão para as montanhas. E aqui eles ferem, versículo 10. Esse nome antes era Kiriat Arba e feriu ali 3 pessoas. Então vamos lá, Judá atacou Hebron, derrotou esses 3 gigantes. Abre aí em Números. Olha como é curioso isso, a gente não sabia, né? Números 13, 22. Olha aqui, ó. Números 13 é o quê? Quando os homens vão espiar a terra. Então, quando os homens vão espiar a terra, 22, e subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Então aqui os espias entram e vêm 3 pessoas, filhos de um tal de Anak, Cesai, Aimã e Talmai. Vai para o versículo 33 agora. Também vimos ali gigantes. Aqui é um relatório. O que eles relatam? Vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes.
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vai para Josué 15. Versículo 14. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E o último texto para a gente entender esses carinhas aí. Deuteronômio 2, volta um livro. Deuteronômio 2. 10. Os Emins, Dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. O que um leitor de Juízes iria ler se você estivesse lendo na sequência? Chega aqui e fala: Judá feriu Sesai, Mãe e Talmai, eram os gigantes filhos de Anak. Eu estou lembrado. Judá vence esses homens. Então, Judá não tem medo desses homens. Anaquim são os descendentes de Anak, são os filhos de Anak, a descendência de Anak. Então, na época, Caleb não teve medo e aconselhou Moisés a invadir a terra. Nós lemos isso em Números. Por causa da fé de Caleb, ele falou: não, vamos lá, tem gigantes, mas vão entrar. Só que não conseguiram, não entraram. Então os filhos de Anak ficaram, os gigantes. Quem derrotou os filhos de Anak? Judá. Judá não teve medo, Judá venceu. E a cidade de Hebron, que chamava antes cidade de Arba, Kiriat é cidade de Arba, de acordo com o maior dos filhos de Anak. O nome do maior dos filhos de Anak era Arba, cidade de Arba, era um filho de Anak. Olha como as coisas fazem sentido, a gente nem imagina, né? A cidade tem o nome de um dos filhos de Anak, que era gigante e era o maior. Então, aparentemente esse Arba foi o fundador dessa cidade, mas quando Israel toma, muda o nome. Hebron. Nós acabamos com essa cidade. 11. E aí o relato acaba, ele só cita isso. 11. Dali partiu com os moradores de Debir, e era antes o nome Debir, Kiriat, ou cidade, Sefer, cidade do livro. Sefer em hebraico é livro, cidade do escrito, pode ser cidade dos escritos. Então Judá continua, percebe o que o autor está fazendo? Judá está avançando, vai encontrar os moradores de Debir, que é um pouco mais para baixo ali, sudoeste, olha aqui, ó, Debir, consegue ver ali? Então Judá está avançando, vai para Debir, que antes era uma cidade, Kiriat Sefer, conquista essa cidade dos registros dos livros, e agora tem um foco nessa cidade, que é a história de Otiniel e Axa. Percebe? O autor vai em uma cidade e aí dá um foco lá em Bezeque, uma conquista. Agora ele vai para essa cidade e tem um foco também. Vamos ver agora essa história dentro da conquista. Então aqui eles estão em Debir, eles partem com os moradores, e aí vem uma história curta. Disse Caleb, esse Caleb é o mesmo que foi o espia, tá? A quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, daria a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, tomou-a não a Axa, mas tomou a cidade. Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Ou seja, é um sobrinho de Caleb que conquista. Esta, quando se foi a ele, Caleb, ela foi ao seu pai, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou no jumento. O que é apear? Essa palavra é legal, desceu, né? A gente não usa mais isso, né? Apeou. Ela desceu do jumento. Que curioso colocar isso no texto, né? Ela desceu. Para que colocar que ela desceu do jumento? Vamos ver. Então Caleb lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então veja, no versículo 11 tem: Judá parte contra Debir, que é Kiriat Sefer. E aí o autor abre uma lupa aqui. Tem uma história nessa cidade. Caleb, então, que é da tribo de Judá. Se você olhar lá na lista dos espias, Caleb representa Judá. Caleb é da tribo de Judá.
Então Caleb prometeu que quem conquistasse aquela cidade, que era antes Hebron e que tinha os gigantes, não é? Receberia um marido digno, a filha dele em casamento. Então ele queria um marido corajoso, valente para sua filha. E o casamento serviu como modelo para se casarem entre si, do mesmo povo. Qual que era a ordem de Deuteronômio? Não se misturem. Então aqui a gente tem uma história que é um pouco de um exemplo positivo do que Israel deveria fazer. Coragem, manter as relações entre Israel, alguém que conquista uma terra, e Caleb dá fontes de água, porque é uma terra sem poço ali, difícil. Então Caleb dá um poço para sua filha. Quer falar alguma coisa? Então, ele casou com a sobrinha. Isso. Então, pela primeira vez aqui aparece o nome de alguém que conquista, não é? Nós não tínhamos visto um nome ainda, é Judá. Judá. Agora vem alguém, o Otniel é um indivíduo, é um guerreiro conquistador, ele faz assim a sua parte. No caso, ele casou com a prima. Ele era sobrinho de Caleb. Não, irmão do Caleb. Não, o irmão de Caleb. Caleb. Era filho do irmão Caleb. Isso. Ele era sobrinho de Caleb. Isso. Otniel. Primo. Aí Isso. é casamento com primos. Casou com a prima, é isso. Ele casou com alguém do povo e da família. Então, Otniel aqui representa um líder como um líder deveria ser. Vai para a guerra, conquista, é obediente a Deus, constrói uma família com alguém que é do povo. Então a Aquis encoraja o Otniel a pedir para o pai dela algo, porém a narrativa não fala que Otniel pediu para o Caleb, fala que a própria filha pediu para o Caleb, ela desceu do jumento, e aqui não dá para saber por que ela escreve isso, mas provavelmente uma atitude respeitosa diante do pai. Algumas traduções dizem que ela quase cai aos pés, ela desce do jumento como em uma questão de assim, submissão ao pai, pedindo ao pai, demonstra um respeito, caindo diante do pai, por isso que ela desce do jumento, ela tem uma honra ao pai dela, e ele dá como se fosse um dote, ele dá os poços de água para eles se estabelecerem na terra. O que ele está dizendo? Eu vou ficar aqui, um poço para mim eu vou ficar aqui, essa terra é nossa. É um exemplo positivo de uma conquista. Alguém do povo casando com gente que não é estrangeira e se estabelecendo. Foi isso que Deus mandou mesmo. Então é uma lupa num exemplo positivo. É isso que o autor pretende fazer aqui. Então o pai provê para a filha. Adilson? Aí entra também o casamento de pessoa Misto. igual, né? Isso. Aí pode até empregar esse texto aí como casamento misto, Não é casamento misto como Israel não deveria fazer. Israel não deveria se juntar se casar com pessoas de outras nações, de outros deuses, que adoram outros deuses. Lembra que casamento entre os parentes eram comuns para se manter o clã, tá? Mas não é entre pessoas de outras nações com outros deuses, tá bom? Eles foram obedientes aqui. Então o pai dá as fontes para a filha para que ela se mantivesse ali. E aí, passa para frente. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com este povo. Uma descrição esquisita, né? Acaba o relato, vimos uma lupa ali em Otniel, veja que ele não é um juiz aqui ainda, Deus não levanta como juiz, ele é alguém que eu vou conquistar, e conquista e ganha filha. E aí a história segue. O que é isso aqui? Os filhos do Queneu, sogro de Moisés. Lembra de Jetro? Tá? Os filhos do sogro de Jetro subiram com os filhos de Judá. Os queneus eram um povo que habitavam ali na península do Sinai. Se você se lembra que o povo sai do Egito e vai para o Sinai, os queneus eram dessa região e subindo, já chegando quase na terra prometida ali.
E eles se juntaram. Deixa eu ver se eu tenho um mapa melhor, só para a gente enxergar esse. Não vai ter aqui. Deixa eu ver esse mapa. Vou ter positivos aqui. Bom, para cá, ó. Para cá vai ter o Egito. Para cá para baixo é a península do Sinai, onde eles recebem os 10 mandamentos. É como se fosse um triângulo. Consegue imaginar um triângulo invertido? É a península do Sinai aqui. Aqui, esse povo daqui até aqui são os queneus. Eles se juntam a Israel na ida para Canaã. Então você tem uma mistura de povos, só que um povo que crê no Deus de Israel. Um povo que se junta a Israel. Assim como no Egito, alguns egípcios saíram também. É dito isso em Êxodo. Alguns foram, alguns creram. Então saíram esses queneus, era um povo que não era israelita puro, mas que eles foram junto com Israel e habitaram ali em Berseba, aqui em Cades Barnea, que é aqui embaixo, nessa região desértica. Tá? E Jetro é associado a esse povo. Então o texto diz aqui, deixa eu ver o outro mapa, que eles, cadê o versículo? Juízes. Que eles subiram da cidade das palmeiras, possivelmente Jericó, tá? Essa cidade das palmeiras é possivelmente Jericó, até o deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e habitaram com este povo. Então, esse povo, esses queneus, se juntam com Judá e habitam também aqui. E isso era uma forma também de obediência a Deus para apossar-se da terra e ficar. Veja, eles habitam ali, eles ficam ali. E então continua a batalha, continua a nossa saga aqui. 17. Foi-se, pois, Judá com Simeão. Lembra de Simeão? Eles estão juntos, Judá e Simeão. Aqui ó, o Simeão volta a aparecer, seu irmão. Lembra, é a tribo, não é uma pessoa. E feriram aos cananeus que habitavam em Zefate e totalmente destruíram. Por isso se chama Orma. Então aqui a gente tem uma tal de Orma, uma nova cidade que está neste mapa aqui, só para mostrar para vocês onde é que está Orma. Orma. Hebron, tá vendo? Debir está aqui embaixo, Orma está um pouco mais para baixo. Orma, tá, ó. Cades Barnea, aqui é o deserto da Judéia, aqui está Orma. Então eles descem, Judá e Simeão vão juntos e destroem ali Zefate, que é Orma. Mais um sucesso militar e mais um nome que é dado a uma cidade. Conquistou, dá um novo nome, tá? E aqui o jogo de palavras é legal. Orma significa aniquilado, completamente destruído. Eles estão dizendo, nós estamos obedecendo a aliança. Então veja, esses detalhes fazem muito sentido com o contexto. Eles estão obedecendo a aliança que Deus falou, destruam tudo. E Orma é aniquilado, tudo destruído. Eles destroem e habitam ali em Orma. Moisés mandou fazer isso, destruir tudo. O nome é dessa raiz hebraica de destruição, de aniquilamento. 18, versículo 18. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, e com seus respectivos territórios. Gaza, Asquelon e Ecrom. Lembra onde está? No mar, vai de Gaza no mar. Gaza está aí até hoje. Está aí até hoje, no litoral. O que o autor está falando? Olha para onde Judá está indo. Judá está fazendo o que tem que fazer. Eles estão avançando, eles estavam aqui, ó. A Zefate estava aqui, Orma estava aqui. Agora eles vêm para cá, ó. Eles vão para Gaza. Asquelon e Ecrom estão um pouco assim, acho que no outro mapa tem. Judá está fazendo o que tem que ser feito. Aqui, ó. Gaza, Asquelon e Ecrom. Está vendo aqui? Ecrom. Então o Judá estava aqui, Debir, olha lá. Agora eles vão para cá, que é mais planície, mais para perto do mar. Isso são territórios que Deus havia dado a Judá. Josué 15, depois se você puder ler, está dizendo, para a tribo de Judá foi dado. Gaza, está dito lá em Josué. Josué quando dividiu disse, Gaza, Ecrom e Asquelon são de Judá.
Então vamos conquistar. Eles estão fazendo isso. E Josué então indica que essas cidades não haviam sido conquistadas ainda no fim da sua vida. Então, se a história parasse aqui, no versículo 18, qual é a conclusão que a gente tem? Judá fez tudo certo, Judá consultou ao Senhor. Será que fez certo em chamar Simeão? Aí a gente não sabe direito. Mas eles consultam ao Senhor, eles dependem de Deus para tomar suas decisões. Eles confiam no Senhor. Deus fala: vai que eu dei a terra. E eles vão. E eles vão para um monte de cidades e conquistam e destroem. E alguém conquista, ganha um poço, a filha, a casa. Ótimo. Só que tem o versículo 19. Vamos lá. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Bom, olha a parte B do versículo. Porém, não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Então olha lá, começa. O Senhor era com Judá. Judá está obedecendo. Deus está mantendo a sua promessa. Só que tem uma surpresa aqui. Eles vão para a planície e conquistam a planície. Ok, então a gente tem que pensar na geografia, porque a geografia é importante para a gente entender esse motivo aqui. Judá está com medo de carro de ferro. Quem que luta por Judá? E está com medo de carro de ferro em montanha? Porque um vale, você tem montes, não é? Ao lado. Quem é que luta bem com carros em um vale? Tem que subir a montanha com um carro. Mas Judá viu os carros e melhor não. Se terminasse no 18, o livro não seria nem Juízes, né? Seria Judá. Esse livro de Judá. Mas tem o versículo 19. Judá tem medo, Deus estava com eles. Mesmo assim eles não conseguiram, não expulsaram. A obediência foi seletiva ali. Eu vou obedecer até quando é conveniente. Então, eles tomaram cidades em planícies, agora com medo de guerra, com carros de guerra, lembrando que Deus destruiu os carros de guerra de Faraó, e Deus prometeu entregar, inclusive, os carros dos cananeus ao seu povo. Quer ver uma coisa que eu fiquei abismado quando eu li? Que tem na Bíblia, nunca li. Josué 11, ninguém lê Josué 11, né? Mas vamos ler, Josué 11. Não é que a gente pode ter perigo. Isso, mas é uma brincadeira. visão, né? Josué, números, a gente não conhece nada, não é? Conhece Então, a assim, história, a geografia. se você fala Mateus 28, grande comissão. Romanos 7, é o Paulo falando miserável. Números 10, faça a menor ideia do que está em números 10. Então a gente vai ter ideia agora, tá? Josué 11, 4 a 6. Saíram, pois, esses e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merrom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Olha Deus lutando. Você vai queimar os carros, não temas. Vai. Outro texto. Josué 11, 9. Um pouco mais para baixo aqui. Josué 11, 9, é isso? É, isso mesmo. Fez Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Deuteronômio 20. Esse é impressionante. Deuteronômio 21. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Está claro ou não está? Esses carros aqui eram carros com rodas de metal, eram carros para levar as pessoas.
Deus fala, não temam, eu estou com vocês. A favor do povo agora, né? Os outros carros eram de madeira, porque eles meteram fogo. Sim. E aí, pela experiência que eles tinham adquirido, carro de madeira tudo bem, carro de ferro era um problema. Não, aí assim, o temor dele está no tamanho do problema. Isso. Só que aí eles esquecem do quem guerreia por nós. Quer dizer que Deus contra carro de ferro não tem força, então? Olha, é um versículo pequeno, mas está dizendo assim, puxa, Judá, estava indo bem. Estava indo bem. É porque a gente esquece. É porque a gente esquece. Olha A aí. gente esquece. Olha aí. A gente esquece a história de 15 dias atrás, né? Isso mesmo. E quanto mais um negócio desse que... A tribo de Judá esqueceu quem batalha por ela. Só que a Judá começou a fazer concessão aqui, a confiança é no Senhor. Então, o autor diz, o Senhor era com Judá, despovoou as montanhas, mas chegou no vale, tem carro de ferro. Não vamos expulsar. E aí, versículo 20, e como Moisés dissera, deram Hebron a Caleb, e este expulsou. Olha o contraste. Caleb expulsou em Hebron os 3 gigantes. O que o autor está falando? É desafio? Teve desafio com 3 gigantes que foram temidos desde a entrada. Os espias viram os filhos de Anak e falaram, não vamos não. Deus deu a Caleb a terra, eles ganharam. O exemplo de liderança fiel de Caleb adquiriu o favor de Deus, em contraste com o versículo 19. Ok, esse é o nosso texto. Veja, eu recortei uma unidade. A unidade vai até o 2,5, capítulo 2, versículo 5. O que esse texto fala para nós? Então eu dividi para a gente deixar de bem claro o que está acontecendo aqui. Ó. Olha só como fica claro para a gente o que Deus está fazendo aqui. Ó. Olha a estrutura. Israel consulta o Senhor, certo? Sobre a conquista. E o Senhor fala o quê? É Judá que vai. Depois, juntamente com Simeão, Judá avança. Sim? Sim. Derrotando cananeus de diversos territórios. E aí, percebe a estrutura? O que o autor quer passar para a gente? Olha o que Judá conquista. Caleb, Otiniel e Axa são uma lupa em um exemplo positivo de confiança em Deus, casamento entre o povo, de avançar, ficar na terra. Você tem ali em Bezeque, o relato lá do Adoni, Bezeque, mas até o versículo 18, o autor está mostrando, Judá está indo, Judá está avançando. Versículo 19, o Senhor é com Judá, mas Judá é imperfeito em seu avanço. Judá é incompleto em seu avanço. E a promessa da posse de Hebron é cumprida a Caleb. Porque como Moisés disse, o Hebron seria sim de Caleb. Isso está dito por Moisés. Então, é esse o nosso texto e assim que o autor esquematiza, assim que eu vejo o esquema do nosso texto. E aí vamos para nós. O Caleb, Josué 14, 15, ele está com 85 anos e falou, eu virei para as cabeças na terra que Deus e Moisés prometeu. Isso aí. Deus prometeu através de Moisés. Eu não li, está escrito aqui, mas não vai dar tempo da gente ler. Inclusive, o relato de Caleb e a sua filha lá, e a Axa, está em Josué também, está relatado lá em Josué. Então leia Josué 14, 15, você vai ter um bom exemplo, acho que uma boa lição de casa para essa noite. Josué 14, 15, tá? Para ajudar nesse contexto, vai dar tempo de nós lermos isso. Esse é o nosso texto. Se eu perguntasse para Samuel, vamos supor que Samuel fosse escritor de Juízes. Samuel, sobre o que você está escrevendo aí para o ouvinte? O que ele responderia para nós? Escrevendo que depois da morte, Você está falando já muito. Estou escrevendo sobre a conquista da terra, o avanço, a conquista de quem? de Judá. De Judá. Isso, percebe que o foco é Judá aqui. Do 1 ao 20, o foco é Judá. É Judá avançando. É com Simeão? Está dentro de Judá. Mas o foco é Judá. Ele diria, eu estou escrevendo sobre o avanço
militar, nas incursões militares de Judá. É sobre isso que eu estou escrevendo. E dentro disso tem relato do Caleb lá, mas Caleb é da tribo de Judá. Olha lá, eu estou escrevendo sobre isso. Aqui a gente vai começar a pensar no ensino do nosso texto, tá? Está falando sobre as incursões da tribo de Judá para a possagem da sua herança. Conforme Josué 14, 15, que diz, ó, Judá tem que ficar com tal cidade. Ok, Samuel, então o que você está dizendo sobre isso? Aí vem a nossa estrutura. Eu estou dizendo que Israel consultou o Senhor, e o Senhor falou, Judá começa, e Judá conquista várias cidades, não preciso nomeá-las. E Judá, juntamente com Simeão, avança, expulsando e derrotando os cananeus, mas tem o versículo 19, não faz de forma perfeita. Judá é obediente no começo, ele consulta a Deus, ele não vai pelas suas forças, ele quer ser dependente de Deus. E ele vai, só que tem uma imperfeição em Judá, mostrando que precisamos de algum Judá perfeito. Está te lembrando alguma coisa? Isso? Precisamos de alguém da tribo de Judá perfeito. Precisamos de um conquistador que não tenha medo de carros de ferro nos vales. Precisamos de alguém melhor que Judá, que vem da tribo de Judá. Davi veio da tribo de Judá, mas ainda não foi perfeito. Precisamos de um perfeito em Judá. Vamos lá, pergunta de $1 milhão. O que se aprendeu? O que o Samuel falou? Eu vou ensinar o leitor isso. É difícil, é muito difícil. Juízes é difícil. O que a gente aprende com isso? Obedecer é melhor. Obediência é legal, gostei dessa palavra. Não tem sacrifício aqui, mas obediência é uma palavra boa. Vai, Raquel. Pedir que o Senhor o guie, porque ele pediu para que ele guiasse. Aprendemos com a piedade de Judá, submissão de Judá, dependência de Judá em obedecer. Só que tem um porém, tem o versículo 19. A gente é pecador. Confiança. Então, o que eu entendo, tem um ensino nisso tudo é: eu obedeço, eu dependo, eu tenho avanço e colho as bênçãos da aliança, mas não de forma perfeita quando eu falho. Isso nos leva a precisar de um Salvador. É necessário uma obediência perfeita. Então, o que eu escrevi? Aí vocês, vamos lá. Em fidelidade, obediência e na dependência de Deus, isso é versículo 1 e 2. Eles consultaram o Senhor. O povo de Deus avança e colhe as bênçãos da aliança. Veja, não é avança para ser salvo. Avança, já é o povo de Deus. Avança para colher as bênçãos, porque é a aliança. A aliança tem os seus termos, porém de forma imperfeita e incompleta ao desobedecer e falhar. O povo não desfruta da totalidade porque falha, não confia, desobedece. A obediência foi seletiva quando chegou naquele vale. Tem carro de ferro aqui. Então o versículo 1 e 2 são chave, e o versículo 19 é chave para esse contexto, porque é só ele que destoa, levando em conta que chamar Simeão foi algo bom, ok? Vamos levar em conta que chamar Simeão não foi uma desobediência. O que destoa unicamente é o versículo 19. Porém, não expulsaram os do vale, porque tinham carros de ferro. Então Judá não confia completamente. Fazer uma aplicação na nossa vida também. E quando a gente está obedecendo a Deus, Deus está nos abençoando. E quando você desobedece, tem que Nós colhemos frutos da desobediência. Nossa obediência imperfeita não nos leva a desfrutar da plenitude de bênçãos de Deus. Não porque eu vou perder a salvação, não. Já está na aliança. A questão é que a aliança tem os termos. Deus disciplina? Sim, está em Hebreus, no Novo Testamento. Quem desobedece vai colher os frutos da desobediência. Não vai colher as bênçãos na totalidade. E isso nos leva a Jesus completamente, ao texto cristocêntrico. Precisamos de alguém que obedeça perfeitamente, que Judá não conseguiu. Ainda que em obediência, em fidelidade, em submissão, avançou muito, só que não foi perfeito. Teve a falha nos carros de ferro. É isso que eu paro aqui, o versículo 20. Porque o versículo 21
Eu quase incluí, pastor, aqui. Eu tirei antes de vir. Falei, não vou incluir o 21. Por quê? Porque fala de Benjamim. Benjamim não expulsou os moradores. Eu entraria em outra tribo com uma falha, certo? Só que essa tribo está no sul ainda. Então eu fiquei em dúvida. Porque o próximo versículo já vai para o norte. O autor vai dar um foco para o norte. Os filhos de José. Já está no norte. Então Benjamim é uma tribo que está aqui. Cadê o mapa? Benjamim é essa tribo verdinha aqui, ó. O autor termina o versículo 21 dizendo: Benjamim não expulsou de Jerusalém os jebuseus. Falha. Ele está no sul. Depois, o autor vai dizer: a casa de José, quem é filho de José? Efraim e Manassés. Já vai para o norte, já muda a geografia. Mas eu escolhi deixar Benjamim para os maus exemplos. Ainda que Judá tenha terminado com um mau exemplo. Mas eu escolhi deixar Benjamim, eu não separei ele geograficamente. Poderia ter feito isso, mas separei obedientemente. Não obedeceu. Né? Sem o mapa aqui. Sem o mapa, sem o percebe mapa, como você não consegue entender. é preciso que a gente faça essas voltas aqui para a gente entender geografia, vale, cananeu, jebuseu, ferezeu. A gente não lê isso com frequência. A gente não lê devocional números. Para quem era a terra de Ecrom? Era de Judá. Então Judá vinha conquistar mesmo, Ecrom, Gaza. Percebe? Então, ajuda muito o mapa e eu vou usá-los sempre, tá? Para a gente colocar na nossa cabeça. Você vai lendo aqui, vai lendo. Aí os filhos de Jamim nos expulsaram ali. E aí? De José. Né? E você vai lendo como se fosse uma história sem entender nada. Isso mesmo. Tudo bem, gente? Começamos Juízes, né? Vocês não estão prontos para Juízes, vai vir coisa ruim agora, tá? Começou bem, só que o livro piora, assim, é uma piora feia, tá? A ponto de terminar o livro com um estupro e um esquartejamento de uma pessoa. Assim termina o livro. Começa assim, com obediência de Judá, a tribo de E é Judá. só ladeira abaixo. E é só ladeira abaixo agora. Fruto de quê? Desobediência. Lembra dos termos da aliança? Se obedecerem, eu estou com vocês. Obedeçam. O poderio de vocês, Israel, não é militar. Sou eu que luto e obedeço. Isso serve para nós. As nossas batalhas contra o pecado fazemos no Senhor. Quando desobedecemos, caímos. Quando queremos fazer por nossa força, a gente não dá conta. A gente é ajudar, gente. A gente é ajudar. A gente precisa ser dependente e obediente à palavra. Quando fala fuja, fuja. Quando fala faça isso, faça. Obedeça. E você colhe as bênçãos da aliança. Obedeça. Isso é para nós. E cristocentricamente falando, precisamos de um Judá perfeito. E temos. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos ficar em pé, encerrar. Visitantes, muito bem-vindos, viu? Os nomes, José e Márcio. José e Márcio, são muito bem-vindos. Nós estamos começando hoje uma saga, viu? Um livro de 20 capítulos que é muito interessante. São convidados nossos, muitos podem recebê-los. Deus os abençoe muito com os estudos. Mamãe, Pedi. Sofia terminou. Natan, por favor, pode nos dirigir a Deus em oração?